Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre a igreja de Sardes, que é uma das igrejas, que recebeu ali uma das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, onde está escrito assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem pessoas que interpretam o anjo, cada carta das 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, nós encontramos a expressão ao anjo, E alguns interpretam o anjo como sendo o anjo literal, outros como sendo o pastor. Eu prefiro essa interpretação, como sendo o pastor. Os 7 Espíritos de Deus fala da força, da capacidade, da completude, da plenitude do Espírito Santo, E as 7 estrelas representam as 7 igrejas, como o próprio livro de Apocalipse diz. E aqui o Senhor estava falando com aquela igreja que ela tinha nome de que vivia, mas estava morta. Quantas pessoas têm nome de cristão, mas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas até vão à igreja? Porque essa carta, nós não podemos nos esquecer, que foi enviada a uma igreja. E quantas pessoas estão espiritualmente mortas dentro das igrejas? Como era o caso da igreja de Sardes. Não adianta ter nome de cristão. Tem que ser na essência, no conteúdo, de coração, de mente. É isso que Deus quer. O que adianta eu carregar um nome e não ser? Para Deus não representa nada. Precisamos de ser cristãos na essência e não apenas no nome. O verso 2 diz: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, se a igreja de Sardes, principalmente o pastor, não vigiasse, o resto estava para morrer. Mas com certeza o Senhor tinha a esperança de que essa igreja iria se recuperar. Por isso que ele diz: e consolida o resto que estava para morrer. Se a gente não fortalecer, não consolidar aquilo que ainda está vivo, com certeza aquilo pode morrer. Entende? Precisamos de compreender isso. Porque se a pessoa ela não procurar a se cuidar, uma vez que ela esteja numa condição espiritual complicada, ela pode morrer espiritualmente. Passar a inexistir diante de Deus. E é isso que Deus não queria que acontecesse com a igreja de Sardes. Por isso que ele enviou essa carta a essa igreja. O intuito de Deus, o intuito do Senhor, era de que essa igreja se recuperasse. Porque as obras dessa igreja não eram íntegras diante de Deus. E quantas pessoas, elas têm obras, mas não íntegras, mas não corretas diante de Deus. As nossas obras precisam de ser íntegras, de estarem na medida do possível
sendo aprovadas por Deus, certamente. E no versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Olha só o que precisaria de acontecer com a igreja de Sardes: receber, ouvir, guardar e se arrepender. Então, quando a pessoa está numa situação diante de Deus, complicada pelo pecado, pelas obras não aprovadas por Deus, se ela não receber o que Deus está dizendo a ela, enviando a ela, se ela não ouvir atentamente, se ela não guardar na memória e não se arrepender diante de Deus, com certeza não vai haver perdão. Vai haver julgamento, vai haver morte. É preciso, e ele diz que se ela não se arrependesse, ele viria como ladrão, e ela não saberia a hora em que o Senhor iria contra ela. O Senhor normalmente ele vem como um ladrão, numa hora em que a pessoa não está esperando, contra ela. Ele vem de encontro, ele choca com a pessoa, com a igreja ou com quem quer que seja, se não houver arrependimento. Então, para que nós tenhamos o Senhor ao nosso favor, nós precisamos de estar recebendo, ouvindo, guardando e se arrependendo, para que nós estejamos na presença do Senhor e não tenhamos Ele contra nós. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A doutrina do remanescente. Sempre tem aquelas pessoas que não se contaminam com o pecado, que lutam contra o pecado, que resistem a Satanás, para que ele venha fugir delas. Sempre tem essas pessoas. Sempre tem o grupo que não se perverte. Nem que seja pequeno, mas tem. Normalmente falando, na maioria das vezes. Então, como era na igreja de Sardes, essas pessoas, elas estavam recebendo também aqui uma promessa, qual? Elas iriam estar vestidas de branco junto com o Senhor. Elas andariam junto com o Senhor, porque elas eram dignas, quer dizer, elas mereciam. É lógico que a salvação vem por meio do sacrifício vicário de Cristo, mas nós também temos que fazer por onde? Temos que merecer. Esse de graça não é assim simplesmente, de qualquer maneira não. E aqui a promessa de Deus era para as pessoas que não haviam se contaminado na igreja de Sardes. Ei, cristão, você que está na igreja e que tem se contaminado, e que não tem lutado, e que não tem se esforçado, passe a se esforçar, para que você venha ter essa promessa de estar vestido de branco, andando com o Senhor, porque você mereceu. Um dia você estará na presença dele, caso você mereça, porque tem a questão do merecimento. Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quer dizer, a promessa. Continua ele falando. O vencedor. A gente vai encontrar em cada carta, das 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, essa expressão, o vencedor. Não é para o perdedor. O vencedor aqui é aquele que combate, é aquele que luta contra o pecado. Então tem que vencer. Se a pessoa for vencida pelo pecado, ela não vai receber a promessa do Senhor de andar de branco. E aqui ele fala, o Senhor, que de maneira alguma, de maneira nenhuma, de modo nenhum,
ele riscaria o nome dessa pessoa do livro da vida. Se tem essa expressão aqui em Apocalipse, é porque o nome da pessoa que está no livro da vida, conforme for o comportamento dela, pode ser apagado, pode ser tirado de lá. E para nós mantermos os nossos nomes lá, nós precisamos de viver pela fé aqui na terra. E assim, o Senhor, como diz aqui, confessaria o nome dessa pessoa diante do Pai e diante dos anjos. Como Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E dos anjos também, que estão no céu. Então, para que o Senhor nos confesse um dia, nós precisamos de aqui na terra honrá-lo, esforçarmos ainda que somos pecadores, mas não aceitando o pecado, não cruzando os braços, lutando contra ele. Eu gosto sempre de dizer sobre isso, que ainda que nós somos pecadores na carne, aqui na terra, nós precisamos de lutar contra ele e vencê-lo pela fé, pela misericórdia de Deus. Quando pecamos, precisamos de pedir perdão ao Senhor. A vida do cristão é assim. E o verso 6, e último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele trabalha em conjunto com a palavra. Eu tenho o hábito de falar isso. Então, quando a palavra está sendo pregada, mencionada, é o Espírito do Senhor que está dizendo. E quem ouve, e quem recebe, quem guarda e arrepende, com certeza, ele estará com o Senhor um dia. Não sei qual é a sua situação, que ouviu essa mensagem e ainda está ouvindo. Mas, caso você esteja afastado, ou de forma incorreta, na presença de Deus, indo à igreja, mas não tem conteúdo, como era o caso da igreja de Sardes, que você possa deixar o Espírito de Deus te avivar por meio da palavra, para que um dia você esteja vestido de branco, andando junto com o Senhor, porque você, aqui na terra, fez por onde e mereceu. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus.